Olá, natural de Sapiranga, mas reside e viveu a vida toda em Nova Hartz. Ele é casado com a dona Marceles, filho do senhor Pedro e da dona Carmen, infelizmente já falecida. Ele é jornalista, superintendente de comunicação da Prefeitura de São Leopoldo, e hoje teremos uma conversa de peso, para minha satisfação. O grande Valentim Tomás, seja bem-vindo. Obrigado, Jairo. Para mim também é uma satisfação bacana poder estar aqui participando contigo. Né? Tu que já é um cara conhecido assim no meio da comunicação, então é uma satisfação muito grande poder estar aqui e poder conversar aqui com os teus telespectadores. Contar um pouquinho dessa trajetória, né, Valentim? Sim. Que começa, na verdade, que nem tu está me dizendo, em Sapiranga, mas só por uma contingência de nascimento, né? Sabe que eu nasci em Sapiranga pela questão do hospital, né? Mas o bairro que eu moro é o bairro Campo Vicente. Lá em Nova Hartz. E meu pai, um jovem de 73 anos, ele sempre brinca o seguinte, que ele mudou de cidade 3 vezes sem sair de casa. Que maravilha. Porque Campo Vicente pertenceu a Sapiranga um tempo atrás. Quando Parobé se emancipa, ela passa a pertencer a Parobé. E aí quando Nova Hartz, em 89, se emancipa, passa a pertencer a Nova Hartz. Então, mudou de cidade 3 vezes sem sair de casa, né? Então, exatamente, morou em 3 locais. Morei em 3 locais. E sempre vivi ali, estudei, né, ali nas escolas da cidade, ali da região. Sempre tive envolvimento, participação com o movimento estudantil, enfim, sempre tive... Nova Hartz, apesar de ser uma cidade pequena, mas é uma cidade muito aprazível, né? A gente conversava aqui fora do ar e eu te falava, que já tive a oportunidade de vir algumas vezes, é uma cidade onde a população é muito envolvida com as coisas da cidade. Claro. Ainda guarda pouco daquela coisa de interior, apesar de estar muito próximo. Exatamente. Né? É uma cidade jovem, né? Uma cidade com 30 anos, e tem exatamente isso. Tem uma característica de colonização alemã, italiana, tem um povo... Eu sou suspeito de falar da cidade, porque eu tenho um carinho imenso pela cidade e por tudo que a cidade já me retribuiu. Mas, de fato, a cidade é uma cidade acolhedora, uma cidade que envolve as pessoas, uma cidade que tem uma característica muito grande. Tem muitas pessoas, inclusive a família da minha esposa e minha esposa vieram da região do Alto Uruguai, onde as pessoas vinham uma pessoa para a cidade, sabia que tinha oportunidade de trabalho e ia no final de semana, buscava 3, 4, 5 familiares para a cidade. Então, foi nos anos 80, 90, principalmente, ali no crescimento do calçado, foi uma cidade que cresceu muito assim, em volume. Hoje tem em torno de 22 mil habitantes, assim, e é uma cidade que, enfim, passa pelo desafio que a economia do país passa, ainda muito baseada na questão do calçado, mas já tivemos oportunidades em outros períodos assim, de desenvolver um pouco o turismo, desenvolver um pouco da questão da cadeia, né, da indústria sem chaminé e poder ter oportunidades para a cidade. Então eu moro na cidade, tenho vivência lá e sou um entusiasta da cidade. Estou tendo essa oportunidade em São Leopoldo agora, mas moro em Nova Hartz e tenho esse carinho pela cidade. Assim. E justamente, falando mais um pouquinho de Nova Hartz, ainda a economia da cidade se baseia muito em cima das fábricas de calçado, né? Apesar que nem tu disse, se diversificou um pouco, mas ainda eu acho que o grande incentivador da economia é o calçado, né? Não são teus patrocinadores aqui, mas eu vou na liberdade de te falar que a gente sempre que está fora do estado, enfim, em alguns lugares, a gente fala Nova Hartz, as pessoas geograficamente não conhecem. Mas se tu falar dos calçados Marte, calçados Ramarim, calçados Sandra, calçam os pés das mulheres de todo o Brasil, né? Então, isso, né? É uma referência do polo e às vezes as pessoas... E boa parte da população trabalha nessas empresas. Exatamente, né? Assim, ela ainda é, né, eu diria que ela é o pulmão assim, da questão da cidade. Evidente que tem ali os ateliês, um envolvimento muito ainda vinculado ao próprio calçado. Tem algumas metalúrgicas, alguma coisa ainda modesta assim, do ponto de vista do volume, mas a cidade de fato se envolve ainda, né, e por isso que quando tem crises que envolvem a questão financeira do calçado e toda a questão econômica, a gente sente essa recessão também. Então o calçado ainda é a nossa locomotiva, né? Sem dúvida nenhuma. E já chegando aí na fase jovem, adulta, o casamento com a dona Marceles. Maravilha, foi um achado da minha vida. Já estão juntos? A gente fez agora no último dia 26 de julho 4 anos de casados. Olha só que maravilha. Recente ainda. Ainda estou curtindo uma lua de mel, né? Sim, bacana. Essa parte é boa, né? Como a gente brinca, né? Embora nem sempre é de céu azul, né? A gente sempre faz desafios. A Marceles é uma pessoa incrível e a gente tem aprendido um com o outro a cada dia. Assim. Então é
uma alegria muito grande ter ela como a minha parceira. E a paixão pelo jornalismo, hein, cara? Como é que surgiu? Tu sabe que é o seguinte, eu sempre gostei muito de fotografia. Eu tenho uma queda por fotografia, eu sou fotógrafo também. E o gostar da foto, né, me levou para fazer jornalismo. Assim. Então é uma coisa que eu sempre fui. E quando a minha mãe buscava o meu boletim na escola, a crítica sempre era: olha, o Valentim faz o trabalho dele, faz a matéria dele, ele conversa com todo mundo, ele não para quieto e tal. Então acho que a veia da comunicação já veio lá ali, de início, talvez, né? E eu sempre sou um cara, evidente que a gente vive num processo capitalista, mas eu sempre sou um cara de buscar a felicidade, de buscar as coisas bacanas, assim, e a gente acaba estando nos processos, evidente, pela sobrevivência, pelas necessidades, mas eu sou um entusiasta, assim, das coisas positivas e vejo na fotografia, na arte que a fotografia tem e tudo mais, tive professores extraordinários também, então tenho isso como uma coisa bacana, assim. Acho muito massa assim, a fotografia. E é evidente, cursei por longo 9 anos e meio jornalismo na Fevale, né? Até porque eu estava, talvez eu possa oportunamente falar um pouco melhor, eu estava cumprindo um mandato de vereador na cidade. Exatamente. Nesse período, então acabei não acelerando tanto o curso, não forçando na finalização dele por uma série de aspectos. Mas, então, acabei agora em 2017 me formando, né? Estou aí e agora atuando formado pela Fevale. Pela Fevale. E, poxa, é uma das principais faculdades da nossa região, do nosso estado, na verdade, claro, uma referência. Claro. Eu pude ver, com certeza foi um grande momento para ti. Eu tive a oportunidade de acompanhar a transformação do centro universitário para a universidade, aquele incremento, na verdade, crescimento que teve reconhecimento. A Fevale teve lá todo o desenvolvimento regional, enfim, e tive a oportunidade de trabalhar na Fevale, tanto no jornal Comunidade Fevale, como na TV Fevale. Então, assim, foram que dialogam principalmente com os cursos de extensão, que é exatamente o trabalho que vai além do meio acadêmico, vai além da universidade, que busca geralmente desenvolver o que isso pode ir fora desse ambiente acadêmico, né? Desenvolver lá na comunidade, as ações que são desenvolvidas. Eu tive a oportunidade de, ainda enquanto estagiário de jornalismo, acompanhar isso. Então, essa é a bagagem, o acúmulo que eu tenho, digamos, de experiência de comunicação, né, e que agora estou podendo desenvolver um pouco em São Leopoldo. Mas aí, além dessa paixão pelo jornalismo, a paixão pela política, como é que entrou o Valentim, a política entrou na vida do Valentim e o Valentim acabou entrando na vida pública, hein? Até se tornando vereador na cidade de Mauá. Sim, mas sabe o quê? Todo mundo é político, exato, né? Embora algumas pessoas neguem isso. Né? É inerente ao ser humano, nós somos seres políticos. Evidentemente. Mas aí é o seguinte, né? Não dá para descontextualizar o período histórico. Né? Então, evidente, eu como jovem, passando ali o período do Fernando Henrique Cardoso, toda aquela questão, todos aqueles embates dentro do movimento estudantil e do movimento da Pastoral da Juventude, eu sempre tive compreensão que o mundo não é necessariamente assim, ele está assim, né? Então a gente sempre tendo compreensão de que a gente pode ser, o que o Olívio gosta de dizer, sujeito desse processo. É verdade. Então eu sempre tive enfiado, assim, né? Eu tinha 16 anos, eu estava lá no Fórum Social Mundial, acampado lá com francês, com italiano, com gente, tudo que é lugar do mundo, eu não sabia nem bem o que eu estava fazendo lá. Mas eu já estava discutindo um outro mundo possível. Assim. Claro, então, assim, me filiei cedo, me filiei aos 16 anos do Partido dos Trabalhadores, busquei construir a relação partidária e também de representar a minha comunidade, que é... Eu sempre digo o seguinte, ninguém vira vereador, ninguém se elege para coisa nenhuma do próprio fígado. Né? Tu não acorda assim hoje e diz, olha, que legal, vontade... Embora a gente você vereador. Embora a gente vê muitas pessoas realizando o seu próprio sonho, às vezes por aí, o que é um desastre, né, para a questão política. Agora, tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Antônio, que foi o nosso primeiro prefeito lá da cidade, do PT. Fui chefe de gabinete dele por um período. A partir dali concorri a vereador, me elegi com 23 anos o primeiro mandato. Muito jovem. E aí cumprimos esse mandato, né? Brinco que a gente ampliou 82% da nossa votação. Na outra eleição fizemos 510 votos, que para a cidade de Nova Hartz é uma votação considerável. Sim. E tivemos um mandato muito pautado assim, na representação da comunidade, na busca de recursos. Eu sempre brinco que o nosso mandato hoje, se for buscar o que eu recebi enquanto vereador e os recursos que a gente trouxe para a cidade, eu tô quites com a cidade, inclusive com crédito. Né? Assim. Então a gente teve um trabalho, claro que tínhamos os governos Lula e Dilma, que investiam, que tinham um projeto, que avançavam no investimento das cidades. E a gente sempre atuou buscando recursos. Tanto é que agora, mais 2 anos eu fora do mandato,
ainda tem obras e ações sendo desenvolvidas na cidade pela atual gestão lá, que são frutos desses recursos que a gente captou enquanto estava lá. Então, esse é um pouco da nossa caminhada por lá, né? Então, tu foste 2 vezes dois mandatos, e não me reelegi nesse último agora por uma situação diversa, um desgaste dos metais, enfim, e também para a gente poder renovar e estar em outros desafios. Sem dúvida nenhuma. E aí, justamente, Valentim, já passando para a chegada a São Leopoldo, enfim, essa atuação na cidade de São Leopoldo, como é que surgiu a oportunidade de lá de Nova Hartz, claro, tu já tendo todo esse envolvimento com o Partido dos Trabalhadores, sendo conhecido na região também, enfim, mas como é que surgiu a oportunidade de tu assumir a superintendência de comunicação da Na verdade, eu acabo indo para São Leopoldo a convite do Nelson Spolaor, que foi o secretário de Habitação, foi prefeito de Sapiranga. Já esteve aqui o Spolaor. Né, o Spolaor foi prefeito de Sapiranga, sempre tive uma relação de vizinho ali, lindeiro, né? Exato. Uma relação muito próxima na construção. Spolaor foi prefeito em Sapiranga. Prefeito de Sapiranga. Eu não digo que foram 2 mandatos, foi 1 mandato e meio, né? Porque acabamos ganhando na justiça no primeiro e podendo cumprir todo um outro mandato depois. E aí ele assume, primeiro que tinha uma expectativa grande que ele tivesse se elegido em Sapiranga, e até hoje o povo espera entender o que aconteceu lá. Mas assim, como não se elegeu e o Vanazzi se elegeu prefeito de São Leopoldo, ele, pela experiência que tinha na habitação, por ter sido secretário na outra gestão, assume a Secretaria de Habitação ali no início da gestão do Vanazzi em 2017 e me estende o convite para assumir a chefia de gabinete dele. Então eu venho ali início de fevereiro, assumo a chefia de gabinete da Secretaria de Habitação. Tá. Então a tua primeira participação na Prefeitura de São Leopoldo em São Leopoldo é para atuar na habitação. Secretaria de Habitação, na Secretaria de Habitação. E fiquei nessa tarefa por um bom tempo. Agora em abril, quando o Spolaor sai, né, para um outro desafio, se desincompatibilizou, assumiu a secretária Karina na Habitação, fez o convite para que eu ficasse lá. Fiquei com ela lá mais um mês e alguma coisa, e o prefeito Vanazzi nos convidou para assumir esse novo desafio, que é a Superintendência de Comunicação, né? Então, estamos lá aí há um mês e meio. Agora jornalista formado, então não tem por que não, né? Enfim, estamos nesse desafio muito bacana. E eu sempre, as pessoas que me encontram perguntam como é que está lá em São Leopoldo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, é 10 vezes tudo maior do que Nova Hartz, são 200 mil habitantes, Nova Hartz é 20 mil. Exatamente. Então, assim, para ir de um bairro a outro lá uma distância. Eu tenho, né, e aí pelo corte que a gente faz na questão habitacional, a gente pôde estar muito perto das pessoas, muito perto assim da questão das ocupações, conhecendo de fato a realidade das pessoas. E o governo Vanazzi tem de fato, né, esse desafio de reconstruir novamente a cidade. Passou a gestão que passou anteriormente lá, a gente sabe de toda a situação que teve lá e a gente tem encontrado ainda, sabe, agora que tem se conseguido garantir alguns recursos que tinham sido perdidos e ir atrás de poder recolocar a cidade. Uma retomada, na verdade. Uma retomada da cidade. Então, assim, tem esse desafio financeiro gigantesco, ainda toda essa má gestão que teve anteriormente, que a gente herda isso tudo. Então o prefeito Vanazzi tem essa... Vamos ser honestos, São Leopoldo ficou 4 anos parado. Então é o seguinte, se tivesse até ficado parado, ele andou para trás um pouco, né? O que acontece? Então assim, o prefeito tem toda essa preocupação da participação popular, de que as pessoas se envolvam, né? Então tem todo um desafio, todo um mecanismo que a gente tem trabalhado para superar os desafios, não ficar chorando da crise, mas buscar alternativa, fazer um monte de coisa que a gente tem feito, mesmo com os desafios que a gente tem superado, né? Então esse é um pouco do quadro que a gente encontrou lá nesse 1 mês e meio nessa nova tarefa e que a gente tem buscado dar conta dessa demanda, assim, né? Sem dúvida. E no segundo bloco, o Valentim vai contar um pouco aí sim, né, dessa atuação, dessa chegada à Superintendência de Comunicação da Prefeitura de São Leopoldo, né, justamente esses desafios que tem encontrado, né, nesse momento atual e, claro, projetos para o futuro. Já voltamos.